Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 12º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetados para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com ele através da oração. Olha, é importante ressaltar que você esteja com a sua Bíblia aberta, com um caderno de anotação, caneta, e que você esteja no seu local secreto de oração. Se desconecte de tudo, permita que a palavra adentre no seu coração, preste atenção na mensagem que o Senhor está nos concedendo neste dia. E hoje eu trago o livro de Mateus, capítulos 23 e 24, e livro de Gálatas, capítulo 3, capítulo 4. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro está me ajudando neste grande propósito com a leitura dos livros. Agora, livro de Mateus, capítulo 23. Em Mateus 23 diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérias, e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu jura pelo trono de Deus.
e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engules um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes? Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém, e graças a Deus. Ai de vós, fariseus! A palavra de Jesus, no capítulo 23, se constitui na sua mais severa denúncia contra os líderes religiosos e falsos mestres que se rejeitavam em parte a palavra de Deus, substituindo a revelação divina por suas próprias ideias e interpretações. Primeiro, notemos a posição de Jesus. Não é a posição tolerante e liberal dos acomodados que não compartilham do clamor do coração do Senhor por fidelidade à palavra de Deus. Cristo não era um pregador tímido a tolerar o pecado. Ele foi em tudo fiel à sua missão de combater o mal e de denunciar o pecado e a corrupção entre os importantes. Segundo, o amor de Jesus pelas Escrituras inspiradas do seu Pai, bem como pelos que estavam sendo arruinados pela distorção delas, era tão grande que o levou a usar palavras tais como hipócritas, filho do inferno, condutores cegos, insensatos, cheios de rapina e de iniquidade, limpos só no exterior, sepulcros caídos, imundícia
iniquidade, serpente, raça de víboras e assassinos. Terceiro, estas palavras, embora severas e condenatórias, foram ditas com profunda dor, por aquele que morreu pelas pessoas a quem elas foram dirigidas. Quarto, Jesus descreve o caráter dos falsos mestres e pregadores como os dois ministros que buscam popularidade, importância e atenção das pessoas, que amam honrarias e títulos e que, com o evangelho distorcido que pregam, impedem as pessoas de entrar no céu. São religiosos profissionais que, na aparência, são espirituais e santos, mas que, na realidade, são iníquos. Falam bem dos líderes espirituais piedosos do passado, mas não seguem as suas práticas, nem a sua dedicação a Deus e a sua palavra e justiça. Quinto, a Bíblia ordena aos crentes a se acautelarem desses falsos dirigentes religiosos, a considerá-los incrédulos e malditos, e a não dar apoio ao seu ministério e a não ter comunhão com elas. Sexto, cristãos que, em nome do amor, da tolerância ou da união, não procedem, nesses casos, como Jesus, quanto aos que corrompem os ensinos de Cristo e das Escrituras. Participam das más ações dos falsos profetas e mestres. Esta foi uma compreensão do versículo 13. Exteriormente, pareceis justos. Preste atenção na mensagem no versículo 28. Jesus continua seu discurso a respeito dos líderes e ministros religiosos dos seus dias, cuja conduta política parecia reta, mas cujos corações estavam cheios de hipocrisia, soberba, cobiça e iniquidade. Eram semelhantes aos sepulcros caídos, belos e atraentes por fora, mas com imundícia e corrupção ocultas interiormente. No versículo 39, presta atenção: não me vereis mais até que a cidade de Jerusalém rejeitar a mensagem de Jesus repetidas vezes. Por isso, com tristeza, Cristo vai retirar-se e não será mais visto por Israel, até que este povo reconheça sua própria iniquidade e clame pela vinda do Messias como seu libertador. Primeiro, isto ocorrerá somente quando Israel, isto é, um remanescente, experimentar os dias terríveis da tribulação e enfrentar seu maior perigo. Segundo, no fim dos tempos, Israel passará por isenta tribulação. As nações do mundo se reunirão contra Jerusalém, e 2/3 de Israel serão mortos. A essa cultura, quando Israel estiver quase destruído, o remanescente se voltará para Deus com arrependimento e pesar. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 24. Em Mateus 24 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros,
e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma, e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo
que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. E graças a Deus. No livro de Mateus, dos capítulos 24, versículo 3 a 25, versículo 46, o Sermão do Monte das Oliveiras. A profecia de Jesus no Monte das Oliveiras foi dada em resposta a uma pergunta dos discípulos: qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, a seguir, declarou esses sinais. Primeiro, sinais gerais, do decurso da referida era até o último dia. Segundo, sinais especiais apontados para os dias finais da dita era. Terceiro, sinais extraordinários que ocorrerão na sua vinda triunfal, com poder e grande glória. Quarto, a admoestação aos santos, da tribulação, para que estejam alertas aos sinais que precederão a esperada vinda de Cristo, logo após a tribulação. Quinto, a admoestação a todos os crentes vivos na pré-tribulação, para estarem espiritualmente prontos para um momento inesperado e desconhecido da vinda de Cristo para os seus fiéis. Sexto, uma descrição do julgamento das nações depois da volta de Cristo à Terra. Saiba-se que muitos pormenores da vinda de Cristo não estão revelados em Mateus capítulo 24. Além disso, ninguém até hoje conseguiu elucidar com absoluta certeza todas as profecias bíblicas a respeito dos tempos do fim. Ainda no capítulo 24, destaco dos capítulos 4 a 51, Jesus respondendo. As palavras de Jesus do Sermão do Monte das Oliveiras foram dirigidas aos seus discípulos e a todo o povo de Deus, daqueles dias até o fim dos tempos, quando ocorrerá a sua volta triunfante à terra, para estabelecer o seu reino milenal. Primeiro, quanto aos crentes vivos, antes da tribulação, Cristo lhe diz que ninguém pode calcular, nem sequer fazer uma estimativa do dia da sua volta para buscá-lo. Por isso, devem estar prontos a qualquer momento, porque ele voltará para os levar ao céu, isto é, à casa do Pai, numa hora em que não pensam que ele virá. Segundo, quanto aos que creem em Cristo durante a grande tribulação, poderão saber com mais certeza o momento da sua vinda. Cristo lhes dá sinais, pelos quais saberão que a sua volta está muito próxima. Quando esses sinais acontecerem, devem reconhecer que ele está próximo às portas. No versículo 4, destaco os sinais do fim dos tempos. Em Mateus 24, versículo 4 a 14, Jesus cita os sinais que caracterizarão o decurso inteiro dos últimos dias e que se intensificarão à medida que o fim se aproximar. Primeiro, os falsos profetas e os liberais religiosos dentro da igreja visível aumentarão e enganarão a muitos. Segundo, muitas guerras, fome e terrenos serão o princípio de dores, ou seja, de parto, da nova era messiânica que se aproxima. Terceiro, à medida que o fim se aproxima, o povo de Deus será severamente perseguido, e muitos abandonarão a sua lealdade a Cristo. Quarto, o desrespeito pelos mandamentos de Deus, a violência e o crime aumentarão rapidamente, e o amor natural e o afeto da família diminuirão. Quinto, apesar desta intensa e crescente aflição, o Evangelho será pregado no mundo inteiro.
Sexto, os salvos permanecerão firmes na fé através de todas as angústias dos tempos do fim. Sétimo, os fiéis, à medida que vierem um aumento desses sinais, saberão que o dia da volta do Senhor para buscá-los se aproxima. No versículo 5 destaco: o enganarão a muitos. Este primeiro grande sinal é muito importante. Cristo declara que, durante os últimos dias desta era, o engano religioso será volumoso na terra. Note-se que as primeiras palavras que Cristo dirigiu aos discípulos a respeito do tempo do fim foram: acautelai-vos que ninguém vos engane. É do maior interesse de Cristo que seus seguidores se acautelem do engano religioso que se alastrará em todo o mundo nos últimos dias. Para salientar esse perigo para os crentes dessa época, Cristo repete a advertência 2 vezes no Sermão do Monte das Oliveiras. No versículo 9 destaca: sereis odiados. Tribulações virão sobre todos os crentes em Cristo durante sua peregrinação na terra. Sofrer por Cristo, por sermos leais a Ele e a sua palavra, faz parte intrínseca da fé cristã. No versículo 11 destaca: surgirão muitos falsos profetas. À medida que os últimos dias se aproximarem, surgirão muitos falsos mestres e pregadores entre o povo. Grande parte do cristianismo se tornará apóstatas. A lealdade total à palavra de Deus, bem como santidade bíblica, serão coisas raras. Primeiro, crentes professos aceitarão novas revelações, mesmo que elas conflitem com a palavra revelada de Deus. Isso motivará a oposição à verdade bíblica dentro da igreja. Homens pregando o evangelho misto ocuparão posições estratégicas de liderança nas denominações e nas escolas teológicas. Os tais enganarão e desviarão a muitos dentro da igreja. Segundo, em todas as partes do mundo, milhões de pessoas praticarão ocultismo, astrologia, feitiçarias, espiritismo e satanismo. A influência dos demônios e espíritos malignos multiplicar-se-á sobremaneira. Terceiro, para não ser enganado, cada crente deverá crescer em fé e amor para com Cristo e ter como autoridade absoluta em sua vida a palavra, conhecendo-a bem na sua totalidade. No versículo 12 destaco: por se multiplicar a iniquidade. Um aumento incrível de imoralidade, desrespeito e rebeldia contra Deus e abandono dos princípios morais caracterizarão os últimos dias. A perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, as drogas, a música ímpia e as diversões sensuais multiplicar-se-ão. Será como foi nos últimos dias de Noé. A imaginação através dos pensamentos do coração humano será só má continuamente. Será como nos dias de Ló, isto é, homossexualismo, lesbianismo e todos os tipos de perversão sexual saturarão a sociedade. Jesus acrescenta que isso fará minguar o verdadeiro amor. No versículo 14 destaco o Evangelho do Reino. O fim virá somente depois que o Evangelho do Reino for devidamente pregado em todo o mundo. Primeiro, o Evangelho do Reino é o Evangelho pregado no poder da justiça do Espírito Santo e acompanhado dos sinais principais do Evangelho. Segundo, somente Deus saberá quando isso será realizado, segundo o seu propósito. O dever do crente é ser fiel e alcançar todo mundo até que o Senhor volte para levar a sua igreja ao céu. Terceiro, muitos intérpretes da Bíblia creem que o fim neste versículo refere-se à ocasião em que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os fiéis da igreja de Cristo serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Nos versículos 37 a 44, Cristo apresenta mais pormenores do seu aparecimento repentino para buscar a igreja fiel. Ainda dentro do versículo 14, destaco: então virá o fim.
Cristo fala aos discípulos como se o que ele estava dizendo aqui fosse ocorrer naquela mesma geração. Esta, portanto, era a esperança da Igreja do Novo Testamento. Esta deve ser também a esperança de todos os que creem em Jesus Cristo. Em todos os tempos, devemos esperar que o Senhor volte em nossa geração. O crente deve ter em mente, em todo o tempo, as iminências da vinda de Cristo e, ao mesmo tempo, difundir o Evangelho. Dos versículos 15 a 28, a grande tribulação. Esta seção inteira trata de grande tribulação. No versículo 29 destaco: o sol escurecerá. Imediatamente após a tribulação haverá sinais cósmicos assombrosos que precederão o aparecimento imediato de Cristo. A volta de Cristo à Terra, com poder e grande glória, não surpreenderá nenhum santo da tribulação, atento à palavra de Deus e aos sinais cósmicos relacionados com o sol, a lua, as estrelas e o abalamento das potências do céu. No versículo 30 destaca o Filho do Homem vindo. O versículo 30 descreve o aparecimento de Cristo nos céus, depois da tribulação, precedido dos sinais precursores do versículo 29. Ele vem com um juízo contra os ímpios, para livrar os seus fiéis e para estabelecer a justiça na terra. Todos os crentes que foram arrebatados da terra para o céu voltarão com Cristo na sua vinda com poder e grande glória. O sinal mencionado neste versículo é provavelmente o próprio Cristo vindo sobre nuvens de glória, rodeado de refulgente luz. No versículo 31 destaco: ajuntarão os seus escolhidos. Quando Jesus Cristo voltar à terra, depois da tribulação, ocorrerão os seguintes eventos. Primeiro, o juízo divino sobre os ímpios, sobre o anticristo e sobre Satanás. Segundo, ocorre o julgamento das nações e a separação das pessoas vivas na terra, a vinda de Cristo. Terceiro, os santos de todas as eras estarão reunidos. Isto inclui a reunião dos santos que já estão no céu e dos santos vivos na terra, no advento de Cristo. E quarto, o reinado de Cristo na terra por 1000 anos. No versículo 32 destaco a figueira. O brotar das folhas da figueira simboliza eventos que ocorrerão durante a tribulação. Por outro lado, alguns intérpretes creem que a figueira também representa a restauração de Israel como um estado político. Dos capítulos 21 a 29, a figueira aparece destacada das demais árvores, assim como Israel foi chamado para ser um povo separado. No versículo 33, destaco todas essas coisas. Todas essas coisas refere-se a todos os sinais que ocorrerão durante a tribulação. O sinal principal é a abominação da desolação. À medida que os eventos proféticos se sucedem, os fiéis da tribulação, examinando as Escrituras, verão todas as coisas e saberão que o Senhor está próximo às portas. No versículo 34, destaco esta geração. Esta geração pode referir-se à geração que presencia a intensificação dos sinais gerais dos tempos, que terminam com os sinais da tribulação. Ou pode referir-se ao povo judaico como raça que permaneceu distinta até hoje. No versículo 36 destaco, mas unicamente meu Pai. O versículo 36 afirma que o Filho não sabe o tempo da sua volta. Esta expressão refere-se apenas ao tempo em que Cristo esteve na terra. Certamente Jesus resumiu a sua glória anterior. Passou a conhecer a data da sua futura volta. Os santos da tribulação poderão saber o tempo da sua volta, observando os sinais dessa tribulação que Cristo descreveu. No versículo 37, destaco a vinda do Filho do Homem. As declarações de Jesus sobre a vinda do Filho do Homem revelam que ela abrange dois aspectos:
A vinda do Filho do Homem refere-se tanto à primeira fase da sua volta, numa data desconhecida, antes da tribulação, para buscar os santos da igreja, isto é, o arrebatamento, como também a segunda fase da sua vinda, que ocorrerá depois da tribulação, para julgar os ímpios e recolher os justos no seu reino, que Cristo se referiu a dois eventos, isto é, tanto a sua volta imprevisível, como também a sua volta previsível. Vê-se pelo fato que ele cita 3 diferentes categorias de pessoas nos versículos 37 a 44, ilustrando os dias de Noé. As 3 categorias de pessoas e seu relacionamento com a vinda de Cristo são: primeiro, as vítimas do dilúvio nos dias de Noé, representando os descrentes da tribulação. Não sabem a ocasião da volta de Cristo e estão despreparados. Serão destruídos no tempo do fim. Trata-se de uma referência à segunda fase da sua volta depois da tribulação. Segundo Noé, representando os crentes da tribulação, por causa dos sinais do tempo do fim, os santos da tribulação sabem quase exatamente o momento da volta do Senhor e estarão preparados e serão salvos. A ocasião da volta de Cristo para eles ocorre no tempo previsto. Aqui, trata-se da segunda fase da volta de Cristo depois da tribulação. Terceiro, os discípulos de Jesus. Eles representam os crentes dos nossos dias, isto é, os crentes da igreja, antes da tribulação, que não saberão o tempo da volta de Cristo para levá-los ao céu. Não haverá sinais específicos precedendo a vinda do Senhor para buscá-lo, pois Cristo declara que ela ocorrerá inesperadamente. Note que Jesus Cristo assemelha os discípulos, isto é, os santos da igreja, não com Noé, isto é, os crentes da tribulação, mas com o povo do dilúvio. Isto porque os santos da igreja, em certo sentido, assemelham-se ao povo do dilúvio. Eles não saberão o tempo da volta de Cristo e, semelhantemente, serão surpreendidos quando ele vier. Devem, portanto, aplicar toda a diligência a fim de estarem prontos para qualquer momento. No versículo 40, destaco: serão levado um e deixado o outro. A declaração de Cristo de que será levado um e deixado o outro procede sua exortação aos santos da igreja. Portanto, as palavras será levado um e deixado o outro provavelmente refere-se aos santos da igreja, tirados dentre os ímpios do arrebatamento. Jesus ressalta o elemento surpresa para os crentes da igreja. No versículo 42 destaco: portanto, vigiai. Vigiai é um imperativo presente e denota uma vigília constante no tempo atual. A razão para a vigília constante hoje não é apenas no futuro, é que os crentes dos dias atuais não sabem quando o Senhor virá buscá-lo. Não haverá sinais específicos de aviso para eles. Nunca devem presumir que ele não poderá vir hoje. A volta de Cristo para buscar a igreja pode ocorrer a qualquer momento. Ainda no versículo 42, não sabeis a que hora. A advertência de Cristo aos seus discípulos para estarem sempre apercebidos para a sua vinda, por não saberem quanto ela se dará, cremos ser uma referência à volta de Cristo, vindo do céu, para tirar do mundo os santos da igreja, isto é, o arrebatamento. Primeiro, Jesus afirma claramente que sua vinda para levar os santos antes da tribulação será uma ocasião inesperada. Ele não somente declara que eles não sabem a hora, mas também que ele voltará, a hora em que não pensais. Isso indica claramente que haverá surpresa, espanto e que os fiéis não saberão o momento certo da sua vinda. Assim sendo, para os santos da igreja, Jesus virá num momento inesperado. Isto claramente fala da surpresa, pasmo e rapidez nesta específica fase da vinda de Cristo. Este evento é chamado de primeira fase da segunda vinda de Cristo. Segundo, quando a vinda de Cristo, com poder e grande glória para julgar o mundo depois da tribulação, ela será aguardada e prevista.
O cumprimento dos eventos e sinais durante a tribulação suscitará nos santos a certeza e a expectativa da ocasião da volta de Cristo, ao passo que os santos da Igreja dos dias atuais terão surpresa por ocasião do seu arrebatamento. A vinda de Cristo depois da tribulação é comumente chamada a segunda fase da vinda de Cristo. No versículo 44, destaco o ladrão. A vinda de Cristo num momento desconhecido será tão inesperada quanto a chegada do ladrão que arromba a casa. Por isso, o discípulo dedicado deve estar preparado a todo momento para a vinda do Senhor. No versículo 44, destaco a hora em que não penseis. Cristo mais uma vez fala da sua volta para buscar os fiéis da sua igreja num momento inesperado e desconhecido. Primeiro, este alerta não é para os santos da tribulação. A única maneira de harmonizar o ensino de Cristo sobre a sua vinda inesperada, como outro ensino sobre a sua vinda prevista, é considerá-lo sob duas fases. A primeira fase envolve a sua volta para arrebatar da terra os salvos, antes da tribulação, num momento inesperado. A segunda fase é a sua vinda no final dos tempos, numa ocasião esperada, isto é, depois da tribulação e dos sinais cósmicos, para destruir os ímpios e estabelecer o seu reino na terra. Segundo, assim como a vinda de Cristo predita no Antigo Testamento, consistia de duas fases, isto é, sua vinda para morrer pelo pecado e sua vinda para reinar. Terceiro, a advertência premente de Cristo no sentido de sempre estarmos espiritualmente prontos para a sua vinda repentina, isto é, o arrebatamento, aplica-se a todos os crentes ante a tribulação. É um motivo de perseverança na fé. No versículo 48 destaco: o meu Senhor tarde virá. A respeito daqueles que estão na igreja, mas são infiéis ao Senhor, é impossível estarem vigilantes e preparados para a sua volta inesperada de Cristo, se os tais não creem que ele pode vir agora. Primeiro, qualquer crente professo que vive em pecado, julgando que Jesus tardará a vir, tornar-se-á como o servo mau da parábola. Ele não percebe o risco da volta do Senhor pegá-lo de surpresa. Segundo, é significativo Jesus associar a infidelidade e a hipocrisia à crença e ao desejo de que ele demora a voltar. Vamos para a leitura do livro de Gálatas, capítulo 3. Em Gálatas 3, diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. E graças a Deus. Recebestes o Espírito pela fé? Vamos compreender a mensagem no versículo 2. Paulo demonstra a superioridade da salvação pela graça mediante a fé em Cristo sobre a tentativa de se obter salvação mediante a obediência à lei. Mediante a fé em Cristo, recebemos o Espírito Santo e todas as suas bênçãos, inclusive o dom da vida eterna. Porém, a pessoa que depende da lei para obter a salvação não recebe o Espírito, nem a vida, porque a lei em si mesma não pode outorgar a vida. O Espírito. Vamos compreender a mensagem no versículo 5. A referência que Paulo faz ao Espírito Santo inclui tanto o batismo no Espírito Santo quanto as operações especiais subsequentes no Espírito. Isto é, indicado, primeiro, pelo uso do termo milagre, do grego dunamis, denotando que o apóstolo tem em mente as manifestações carismáticas do Espírito e da sua vinda com poder, do grego dunamis, no Pentecostes. Segundo, pelo emprego dos gerúndios no original, verbos dar e operar, indicando a manifestação contínua dos dons do Espírito. Terceiro, pelo uso da expressão a promessa do Espírito, que é idêntica às palavras de Pedro em Atos capítulo 2, versículo 33. E quarto, pela afirmação em Colossenses capítulo 4, versículo 6, de que Deus não envia o Espírito Santo sobre o crente sem antes adotá-lo como filho.
Ainda compreendendo o versículo 5, preste atenção àquele que opera maravilhas. A obra divina que se processava nas igrejas dos Gálatas incluía milagres. Para Paulo, receber o Espírito Santo não era apenas uma operação invisível interior, mas uma experiência que manifestava com poder divino entre os crentes. Os dons do Espírito eram uma norma determinante para a presença e autoridade do Espírito. A conversão e o batismo no Espírito Santo devem continuamente produzir milagres e demais manifestações do Espírito Santo. O justo viverá da fé. Vamos compreender a mensagem no versículo 11. Paulo cita Abacuque, capítulo 2, versículo 4, para ilustrar a justificação pela fé. Abacuque enfatiza que quem é justificado pela fé possui a verdadeira justiça interior, pois ele contrasta o justo com o ímpio, cuja alma não é reta nele. Sendo assim, Paulo cria que a justificação envolvia uma verdadeira justiça interior mediante o Espírito Santo habitando na pessoa. No versículo 14, trago para meditação a bênção de Abraão. O conteúdo da promessa de Deus a Abraão é definido como a promessa do Espírito pela fé. Receber o Espírito é ter a justiça, a vida e todas as bênçãos espirituais. Logo, para que é a lei? Preste atenção à mensagem no versículo 19. A palavra traduzida lei, do grego nomos, do hebraico torá, significa ensino ou instrução. O termo lei pode referir-se aos 10 mandamentos, ao Pentateuco ou a qualquer mandamento do Antigo Testamento. O uso por Paulo da palavra lei pode incluir o sistema sacrificial do concerto mosaico. A respeito dessa lei, Paulo declara várias coisas. Primeiro, ela foi dada por Deus por causa das transgressões, isto é, a fim de demonstrar que o pecado é a violação da vontade de Deus e despertar os homens a verem sua necessidade de misericórdia, graça e salvação de Deus em Cristo. Segundo, embora o mandamento fosse santo, bom e justo, era inadequado porque não conseguia transmitir vida espiritual nem força moral. Terceiro, a lei funcionou como aio, ou tutor do povo de Deus até que viesse a salvação pela fé em Cristo. Nessa função, a lei revelou a vontade de Deus para o comportamento do seu povo. Promoveu sacrifícios de sangue para cobrir os pecados do seu povo e apontou para a morte expiatória de Cristo. Quarto, a lei foi dada para nos conduzir a Cristo a fim de sermos justificados pela fé. Mas agora que Cristo já veio, finda está a função da lei como supervisora. Por isso, já não se deve buscar a salvação através das provisões do antigo concerto, nem pela obediência às suas leis e ao seu sistema de sacrifícios. A salvação agora tem um lugar de conformidade com as provisões do novo concerto, a saber, a morte expiatória de Cristo, a sua ressurreição gloriosa e o privilégio subsequente de pertencer a Cristo. Nem macho, nem fêmea. Preste atenção na mensagem no versículo 28. Paulo remove todas as distinções étnicas, raciais, nacionais, sociais e sexuais no que diz respeito ao nosso relacionamento espiritual com Jesus Cristo. Todos os que estão em Cristo são igualmente herdeiros da graça da vida, do Espírito prometido e da restauração à imagem de Deus. Por outro lado, dentro do contexto da igualdade espiritual, os homens e as mulheres. Os papéis que Deus lhe atribuiu no casamento e na sociedade pertencem imutáveis. Vamos para a leitura no livro de Gálatas, capítulo 4. Em Gálatas 4 diz assim: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos
reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalho em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitaste, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos darieis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por ele. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Amém. E graças a Deus. O Espírito que clama, Abba, Pai. Vamos compreender a mensagem no versículo 6. Uma das tarefas do Espírito Santo é criar no Filho de Deus a convicção da filiação e do amor filial que o leva a conhecer a Deus como Pai. Primeiro, o termo Abba é aramaico e significa Pai. Era a palavra que Jesus empregava quando se referia ao Pai Celestial. A combinação da palavra aramaica Abba com a palavra grega que significa Pai
do grego pater, expressa a grande intimidade, a profunda emoção, o anelo, o afeto e a confiança mediante os quais o Espírito Santo nos leva a clamar a Deus. Dois sinais determinantes da obra do Espírito dentro de nós são o nosso apelo espontâneo a Deus como Pai e a nossa obediência espontânea a Jesus como Senhor. Segundo, nesta passagem, Paulo teria em mente, sobretudo, o batismo no Espírito Santo e a sua plenitude contínua, pois define nossa filiação com Deus como a causa do envio do Espírito Santo a nós por já sermos filhos pela fé em Cristo. E Deus derrama o Espírito em nossos corações. A adoção de filhos precede o envio do Espírito do Filho de Deus. Uma tentação na minha carne. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Isso pode ter sido uma deficiência na vista, malária, o espinho na carne, ou um defeito físico causado por apedrejamento. Seja o que for, deve ter sido problema físico. Note que o crente fiel, que está na vontade do Senhor, ativo no serviço cristão, etc., não é imune a doenças, dores físicas ou fraquezas. Sinto as dores de parto. Preste atenção na mensagem no versículo 19. Sentir dores de parto, do grego odino, expressa a angústia, a aflição, a dor e o anseio com que Paulo deseja a salvação dos Gálatas, que se alienaram de Cristo e que caíram da graça. Ele os retrata como quem precisa de um segundo nascimento espiritual e descreve-se a si mesmo como uma solícita mãe que sofre de novo as dores de parto até que Cristo fosse neles formado. E Abraão teve 2 filhos. Esta é a última mensagem no versículo 22. Paulo emprega uma ilustração para demonstrar a diferença entre o antigo e o novo concerto. Agar representa o antigo concerto firmado no Monte Sinai. Os seus filhos vivem agora sob esse concerto e nascem segundo a carne. Isto é, não tem o Espírito Santo. Sara, a outra esposa de Abraão, representa o novo concerto. Os seus filhos, isto é, os crentes em Cristo, têm o Espírito e são verdadeiros filhos de Deus. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Desejo do fundo do meu coração que esta palavra adentre no seu coração e possa, de verdade, transformar a sua vida. Que este conceito 60 dias para recomeçar seja um conceito de mudança comportamental, espiritual e atitudinal. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, meu Pai. Jesus, eu te amo com todo o meu coração, alma, mente e corpo. Eu amo meu próximo como a mim mesmo, Pai. Comprometo-me hoje a promover o seu reino para a sua glória. Em nome de Jesus, restaure a minha vida, o meu coração, o meu caráter, a minha integridade, meu Pai. Renova a minha vida, remova a velha pessoa que está dentro do meu coração. Faça de mim um objeto de sua paz. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço por este grande propósito. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.